e extração. E esses métodos vão demorar mais ainda. Comparado com a volumetria é bem mais rápida. E na gravimetria temos esse processo, esse pré-processo, né, para determinar a massa. Já que você tem que retirar um constituinte da sua amostra, você tem que usar a separação. E a separação pode demorar. Então várias e várias etapas, depende da amostra. Se for uma amostra que tem vários e vários compostos, ela é passível de erros no caso da precipitação, porque na precipitação tem a questão do rendimento, né, dos reagentes do produto, e nem todo o íon é precipitado, nem todo reagente vai se precipitar. Então esses erros aí são, em questão de gravimetria por precipitação, bastante comum. E perdas do analito durante as etapas do processo. Como são várias etapas, você pode estar perdendo durante as etapas o analito, o que é o constituinte que tem na sua amostra, através da divisão, da separação. Então você pode perder ali pequenos fragmentos, pequenas partes do seu analito. Então vamos a um exercício resolvido. Os exercícios de gravimetria são bastante simples. Eles constituem, na busca pela massa, a porcentagem ou pureza de um analito em uma determinada amostra. O exemplo que temos aqui é o cálculo de massa de sais de prata em amostra. Então você tem uma amostra composta por 2 sais de prata. Aí, ó. Essa mistura nessa amostra ela contém cloreto de prata e brometo de prata. A amostra pesa 2 gramas. 2 gramas. Ela é quantitativamente reduzida para a prata metálica. Então teve um processo de redução para que seja separado em prata metálica, que o interesse é só a prata, que pesa 1.300 gramas. O exercício pede para a gente calcular a massa do cloreto de prata e do brometo de prata na mistura. É uma mistura de cloreto e brometo de prata. O exercício está pedindo a massa desses sais separadamente. Uma amostra, inicialmente a amostra é de 2 gramas, depois da sua redução, ela passa a pesar 1,3 gramas. A primeira coisa a se saber é que a redução da prata que houve, ela ocorre pela transferência de elétrons. Então esse é um método de gravimetria por eletrodeposição. A equação a seguir mostra a equação, uma semi-reação, onde a prata em meio aquoso, o íon prata mais, ele é reduzido, formando prata sólida. Ou seja, ele ganha um elétron. O íon prata está com deficiência de elétrons. Com o ganho de elétrons na redução do processo, ele passa a formar a prata sólida. Como sabemos, na amostra, a fonte de íon são os sais cloreto e brometo, que foram dissolvidos em água. Essas são as equações dos 2 sais. Temos aí o brometo de prata sólido, dissolvido em água, passando para prata mais aquosa, e o íon brometo aquoso. O mesmo acontece com o cloreto de prata sólido, que dissolvido, formando o íon prata mais em meio aquoso, e o íon cloreto em meio aquoso. Somando todas essas reações, vamos ter o brometo de prata mais cloreto de prata, que vai formar 2 mols de prata mais 1 mol de brometo e 1 mol de cloreto em meio aquoso. Aqui temos a junção das reações anteriores, proveniente dos sais, 2 mols de prata, 1 mol de brometo, 1 mol de cloreto, é a redução de 2 elétrons, formando 2 mols de prata mais 1 mol de brometo e 1 mol de cloreto. Então, como nós temos 2 mols de prata,
um mol que veio do cloreto de prata e outro que veio do brometo de prata. Então, é necessário que nós temos 2 mols de elétrons, né, conforme a reação mostrou para a gente. Então, como a massa de prata que veio do cloreto e a massa que veio do brometo, elas são iguais. Então, é necessário apenas que some essa massa e divide por 2 para saber a massa total de prata. Então, a massa de prata no brometo é igual à massa de prata no cloreto. Pegamos então depois da redução do processo, a quantidade que é de 1,3 gramas, tanto de brometo como de cloreto, e dividimos por 2. E vamos saber aí que dá 0,65 gramas de prata total. Então, o que significa isso? O peso da amostra, depois de reduzido, ficou 1,3 gramas. Se temos 2 mols de prata e temos 1 mol de brometo e 1 mol de cloreto, significa que a metade dessa massa vai ser prata e a outra metade vai ser cloreto e brometo. O que o exercício nos pede é para encontrar a massa dos sais. Então, para encontrar a massa, é uma relação de regra de 3 simples. De um lado, nós vamos colocar o produto, que é a primeira parte, colocamos sempre o produto da reação. E do outro lado, colocamos os reagentes. O produto é o que foi formado depois do processo de separação. E os reagentes é o que está na amostra primeiramente, consideramos assim. Então temos que 1 mol de prata está para 1 mol de cloreto de prata. Aí temos a massa molecular do nosso produto, que é 107,9 gramas de prata. A massa molecular da prata está para 143 gramas de massa molecular de cloreto de prata. Então, a primeira linha da regra de 3 colocamos assim. Na segunda, colocamos a massa da prata, que obtínhamos após a divisão, né? 0,65 gramas de prata está para quanto de massa do nosso sal, cloreto de prata. Multiplicamos cruzado a nossa regra de 3 e obtemos 0,864 gramas de cloreto de prata. O cálculo abaixo é o cálculo para o brometo de prata. Segue o mesmo procedimento do primeiro cálculo para o cloreto de prata. 1 mol de prata reagindo para 1 mol de brometo de prata. Então temos 107,9, que é a massa molecular da prata, reagindo para 187,8 gramas de brometo de prata, que é a massa molecular do brometo de prata. Essas informações de massa molecular, geralmente o exercício vai te dar ou você procura na tabela periódica. Então, a massa obtida no exercício, 0,65 gramas na segunda linha de prata, está para quanto de massa de brometo de prata? Multiplicando cruzado, obtemos a massa de 1,31 gramas de brometo de prata. Então, respectivamente, a massa dos sais são 0,864 gramas de cloreto de prata e 1,31 gramas de brometo de prata. Então, temos o seguinte, que para encontrar em forma de porcentagem, é só pegarmos
o valor original da amostra e calcularmos que ela é 100% para achar a porcentagem em cima dessas massas de prata de sais de prata que encontramos, para encontrar a porcentagem. De forma genérica, o que vocês vão ter que encontrar no enunciado, no exercício, primeiramente, é descobrir a proporção na reação, de que forma ocorre estequiométrica, assim como na volumetria, a relação mol para mol, e descobrir quem é o produto e quem é o reagente. O produto é quem é formado. O que é formado depois de todo o processo de separação do enunciado, descobrir quem é o produto. E o reagente aqui, de modo genérico, é o constituinte presente na amostra. Então, na primeira parte da regra de 3, no primeiro lado vocês colocam o produto e na segunda o reagente. Massa molecular para massa molecular, massa analisada para a massa a ser analisada. Isso vai nos dar uma fórmula de que a massa analisada é igual à massa do produto vezes a massa molecular do reagente dividida pela massa molecular do produto. Assim encontramos a massa do nosso analito. E para encontrar a porcentagem, é só calcular por regra de 3 a 100% o peso inicial da amostra, sendo 100%, e a porcentagem a ser encontrada é a massa que foi analisada, que foi encontrada.